Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Gabriel e hoje vamos falar um pouquinho sobre Bayern de Munique e PSG. Cara, que jogo fantástico. Começar por aí, não tem roteiro para esse vídeo, só vou falando o que veio da minha cabeça. Que jogo fantástico. Simplesmente sensacional, não tenho o que falar. Eu acho que pode se arriscar em dizer que foi o melhor jogo do ano até então. Tudo bem que tem Copa do Mundo aí, Mundial no final do ano, mas até então eu acho que foi o jogo mais competitivo. A gente teve, claro, o Real Madrid e Bayern de Munique, né? O jogo antes desse, da Champions, pelo lado do Bayern, mas eu senti que o PSG é muito mais letal atualmente do que o Real Madrid. Uma equipe muito nova, muita de rotação, e sinto que isso complicou pro Bayern. Não à toa perdeu o jogo, né? 5-4. E mas também reforçando que o Bayern de Munique é um time excepcional. Conseguiram voltar de um 5-2, que eles foram virados, né? Eles fizeram o primeiro gol, foi para 2-1, depois 2-2, depois 5-2 e conseguiram ainda chegar no quase empate, no 5-4, que podia ter ido para empate mesmo no último lance, com o Kimmich cabeceando, que o Pátio tirou. Então, isso diz muito, sinto, como tá o futebol hoje. Porque eu sinto que de uns anos pra cá, o futebol, principalmente europeu, eu senti, deu uma sistematizada muito grande. Os times estavam jogando todos querendo ser o Pep Guardiola. E eu sinto que esses dois times, principalmente, claro, com o Barcelona, Lamine Yamal, por exemplo, Vinícius Júnior no Real Madrid, esses jogadores também fazem isso excelentemente, mas esses jogadores, esses times, o PSG e o Bayern de Munique, estão voltando, eu sinto, o que é a essência do futebol. Claro, eu sou mais novo, eu só tenho 21 anos, então eu não vi o Pelé, não vi Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, mas pelo que eu já vi de vídeo, já estudei sobre, posso ver que esses dois times estão trazendo aquilo de volta, que estão jogando de formas extremamente organizadas, mas usando da individualidade dos jogadores para criar chances de gol. Por exemplo, o Olise, a gente vê desde o jogo do Real, não, desde muito antes do jogo do Real Madrid, mas eu sinto que ficou, né, cada vez que chega mais perto da final, vai dando mais visibilidade, mas o Olise acabou com o jogo. O Olise no jogo da volta contra o Real Madrid, passou o jogo apagado. Os comentaristas estão falando, o Luiz nem entrou no jogo ainda, não sei o que, não sei o que. Bum, um gol, uma assistência, dois gols, não lembro agora o certo. E acabou com um Real. Tudo bem que teve a expulsão do Arda Güler, mas não tira o mérito do Bayern de Munique, da individualidade do Olise. E pro lado do PSG, que foram vitoriosos essa noite, o Doué, o Barcola, principalmente temporada passada, ou retrasada, o Dembélé Ballon d'Or, por mais que eu não goste muito do estilo de jogo dele, precisa ser dito que é um bom jogador. Se ele é um jogador estrela, um jogador que pelo PSG, não achava pelo Barcelona, mas pelo PSG decide jogo, que é importante. Claro que vacila muito, eu sinto. Principalmente depois que ganhou o Ballon d'Or. O próprio jogo contra o Flamengo não jogou bem. E eu entendo que para os europeus o Mundial não vale tanto, mas não jogou bem num jogo grande, mas hoje jogou. Jogou muito também na temporada passada, quando ganharam a Champions. Então, é um grande jogador, dá para entender, porque ganhou tanto espaço, né, no mundo do futebol hoje em dia. E eu acho muito importante que esses jogadores estão ganhando essa, essa credibilidade de novo, esse espaço de poder serem livres na frente. É, outro exemplo, Harry Kane, que é um jogador, teoricamente um 9. Muita gente aqui no Brasil apelidou o Pedro do Flamengo como o Harry Kane, né? Por causa da proximidade do estilo de jogo. Claro, o Harry Kane melhor, mas a gente vê a similaridade, que são jogadores livres no ataque. Eles podem jogar tanto de 9, de 10, podendo jogar de 8, jogando mais ou menos nas pontas.
E essa liberdade traz muita é, flexibilidade no ataque. Então, esse jogador, quando você tem jogadores livres que jogam em times organizados, isso acaba criando os ataques mais potentes. Então a gente viu, por exemplo, com o Real Madrid, meu ataque pessoal, meu ataque favorito pessoal do Real Madrid era o Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick. Porque quando esses três estavam em campo, a gente via uma letalidade muito grande. Que, por exemplo, com o Mbappé no time, a gente não vê. Tanto que é muito concentrado no Mbappé, mas o resto do time não faz tanto gol. Como a gente pode ver nessas últimas 2, 3 temporadas, desde que ele chegou lá. E desde que o Mbappé saiu do PSG, o PSG já ganhou a Champions League e agora está pintando para uma final novamente. Então, eu sinto que isso diz muito sobre a reestruturação do PSG pós-Mbappé e como isso está sendo positivo para o mundo do futebol no geral. A gente vê até o próprio City, que eu sinto que foi o que causou meio que esse problema de sistemizar, que criou esse futebol mais sistemático com o Pep Guardiola, até mesmo na época do Bayern, mas eu sinto que com o City ficou muito mais evidente, eu acho que por ser a maior liga do mundo, que esses times que jogam com futebol mais fluido estão ficando melhor. E o próprio City eu sinto que está tendo essa mudança também, com jogadores como o Cherki, o Doku, que são muito fluidos, eles estão também tendo esse espaço. Então eu sinto que o futebol meio que está voltando para o que era antes. E isso é muito bom, porque eu sinto que os jogos assim vão garantir maior. Os jogos assim garantem maiores espetáculos. Não à toa, o jogo de amanhã eu sinto que vai ser total oposto do que foi o jogo de hoje. Porque amanhã vão jogar o Arsenal e o Atlético de Madrid em um jogo que eu sinto que ninguém tá esperando mais que um gol. Se sair gol, pra mim pode ser facilmente um 0-0 e indo pros pênaltis no jogo da volta. Ninguém quer ver isso. Não à toa, é um jogo que vai ser muito menos popular, muito menos popular, né? Mas vou falando agora um pouquinho mais sobre o jogo em si de hoje. Fantástico, como já falei. O jogo foi um jogo sem controle de nenhum dos dois times, que eu sinto que eu sinto que foi isso que mais permitiu que saísse tanto gol. Porque a gente sabe que são dois times que dominam suas ligas, dominam as copas dos seus respectivos países, mas então não enfrentam esse nível de competitibilidade, desculpa. É, mas quando enfrentam esses estilos tão próximos e tão dominantes, eu sinto que cria cria um embate. Mas agora falando um pouquinho mais sobre o jogo de hoje, né, que é o que importa, eu acho que foi um jogo fantástico, como eu já falei. Dois times que dominam seus respectivos países, Alemanha e França, e que não, quando a gente assiste eles nas suas ligas, a gente vê que não existe, não é tão competitivo. Tanto que quando, por exemplo, o PSG perdeu agora pro Marseille do Endrick, foi uau! Todo mundo falou, saiu manchete, ainda mais com uma performance tão grande do Endrick, por favor, vai pra Copa. É, a gente vê eles tendo essa dificuldade de encontrar com equipes tão competitivas quanto. Em qual sentido? No sentido de o time inteiro é excelente. Só que no futebol, geralmente é mais fácil de você atacar do que defender. Não tô falando que defender é mais fácil. Até porque eu sou zagueiro, eu sei quão difícil que é. Mas você ir pra frente geralmente é mais fácil de ir pra trás. Se é que vocês conseguem entender. Todo mundo aqui já deve ter jogado futebol, né? Então, eu sinto que, por exemplo, foi um jogo de 9 gols, mas não é porque as defesas são ruins. Pô, o Neuer, um dos melhores goleiros, se não o melhor goleiro de todos os tempos, estava no gol. O Safanov, maldito, que fez o que fez com o Flamengo. Grandes jogadores. O capitão da seleção brasileira, o capitão do PSG estava na defesa. Pelo lado do Bayern, tinha o Upamecano, tinha o Tah, dois ótimos zagueiros, por mais que eu não goste da saída de bola do Upamecano.
Então, eu sinto que esse excesso de qualidade no ataque acaba criando uma fragilidade que, na verdade, não existe na defesa, mas esses jogadores, eles criam brechas. Eles conseguem dominar espaços pequenos como nenhum outro. Essa é a grande verdade que a Champions League é isso, né? São decididos por esses detalhes. A gente viu com, por exemplo, o Lucas em 2019 contra o Ajax pelo Tottenham fez o que fez em 3 erros e virou o jogo, que era para ser um jogo ganho para o Ajax. Então, é, a Champions League é muito decidida nos detalhes. E eu sinto que esses dois times, até então, são os times que mais estão se aproveitando dos detalhes dos outros. Então, simplesmente foi um jogo fantástico. Teve o Schlotterbeck, se não me engano, o nome dele, o lateral, camisa 44 do Bayern, não teve um jogo bom. Sinto que foi um dos poucos titulares dos dois times que não tiveram jogos bons. É, E até achei estranho não ter sido substituído. Tudo bem que o Davis está voltando de lesão, mas acho que podia ter trocado os dois. O... Os goleiros eu achei que tiveram jogos bons. Por mais que tenha sido esse placar, foram todos ou pênaltis ou gols que realmente quase milagrosos de tirar. Então eu sinto que foi um jogo muito bom por parte deles, que esse jogo facilmente podia ter sido 6 ou 7 gols para cada time. E então eu sinto que foi algo muito. Eu não sei nem como falar, eu não sei nem o que falar desse jogo. Foi fenomenal. A grande verdade é essa. Agora, o que eu acho pro jogo da volta? O jogo da volta. Eu tava achando que esse jogo ia ser empate, o jogo da ida. No 5-2, eu até mandei mensagem para um amigo meu e falei que achei que ia ser empate. Então, eu acho que no jogo da volta, o Bayern em casa vai crescer. Eu acho que eles não. Eu acho que pelo menos em um momento do jogo, o Bayern vai estar liderando. Se vão vencer ou não, não sei. Eu acho, pra mim, a final vai ser Atlético de Madrid e Bayern de Munique. Por quê? Porque eu sinto que as duas semifinais, eles estão jogando, os dois times jogam de formas muito parecidas. Só que eu sinto que o Bayern joga uma versão mais sólida do jogo dos dois, do PSG e do Bayern, e eu acho que o Atlético de Madrid joga um jogo mais sólido do estilo de jogo do Arsenal e do Atlético de Madrid. Mas o Arsenal e o Atlético de Madrid são conhecidos por pipocar, então não sei. Pode ser que Arsenal vença e o pipoque na final, vamos ver, né? Mas eu acho que essa tem sido a melhor Champions League em algum tempo. Arrisco, pode até dizer que foi o melhor dessa década. Talvez não, talvez seja exagero, pode ser só do momento, do calor do momento, mas tem sido fantástico. Não tem nada a reclamar. Futebol, no geral, esse ano eu tô achando que tá voltando ao que era antigamente e eu tô ficando muito feliz com isso. Espero que tenha gostado do vídeo, primeiro do canal. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas só fui falando o que eu tava sentindo. Muito obrigado e até a próxima.